Hoje, dando continuidade, né, ao nosso estudo com os ciclos de novos estudantes, nós vamos para a terceira apresentação, que é Deus e suas manifestações no universo. Obviamente que aqui tem uma lógica, porque a semana passada nós conversamos sobre a constituição dos universos. E a sequência, no meu ponto de vista básica, é nós entendermos agora como Deus se manifesta em todos esses universos, como esses universos são todos gerenciados. Então, a nossa agenda hoje vai ser, nós vamos falar um pouco, eu vou fazer um sumário bem rapidinho de um slide sobre a cosmologia, para lembrar principalmente aos novos o que nós conversamos a semana passada. Um aspecto importante, né, de quando a gente fala Deus e suas manifestações é entender a origem de Deus. Da onde começou o Pai que manifestou tudo que nós estamos vivendo aqui. A criação da deidade, a criação da trindade como se deu, da mesma forma a criação da ilha eterna do paraíso e Avona. Quando nós vamos ver as deidades, os níveis de realidade do universo, quem são os deuses em universo, né? Deuses entre aspas, porque a bem da verdade tem muitos deuses, e não é politeísmo, né? Porque o pai original é único, mas que também são chamados de deuses. Quem são os espíritos ajudantes da mente? É super importante a gente entender quem está nos ajudando a evoluir. As influências espirituais ajudantes na mente humana, tá errado isso daqui, esse daqui é o 10 lugar 9. O ser supremo e o futuro da deidade. Eu peço que vocês anotem, né, as dúvidas que tiverem, que eu acho que foi muito bom a última aula, porque a gente conversou durante 1 hora e 10, e depois nós ficamos batendo papo até as 10h30 da noite com perguntas e tirando dúvidas. Acho que vai mais fácil assim, né? Bom, primeiramente, nós vimos na semana passada, dentro da cosmologia, quais são os níveis espaciais do universo. Então, nós vimos que no centro de todo o universo estacionário tem a Ilha do Paraíso. Eu comentei com vocês que essa imagem é só para nós entendermos mentalmente, mas a Ilha do Paraíso ela é maior do que todos os 7 superuniversos, é a maior criação que existe. Que ao redor da Ilha do Paraíso nós temos o universo central de Avona, com 1 bilhão de mundos de perfeição. Todos os seres que estão em Avona já nascem perfeitos, isto é, eles sabem o que é fazer a vontade do Pai. E ao redor da Ilha do Paraíso e de Avona nós temos os 7 superuniversos, girando, que são os universos do tempo e do espaço. E por trás nós temos em desenvolvimento o espaço exterior, 4 áreas que estão em desenvolvimento. Nós vimos também que o universo tem uma administração, cada superuniverso ele é uma parte, por assim dizer, do próprio Deus, né? Uma parte, me fugiu o nome, bom, daqui a pouco eu lembro, mas é uma parte do próprio Pai. Então, no universo número 1, quem gere é essa característica do Pai. No 2, o Filho. 3, o Espírito. O quarto é uma junção do Pai com o Filho. O quinto é uma união do Pai com o Espírito. E o sexto é o Filho e o Espírito. E no sétimo, onde nós estamos, é a energia do Pai, do Filho e do Espírito. Nós vimos que cada superuniverso está dividido em 10 setores maiores. Cada setor maior, né, que são esses 10 aqui, eles são subdivididos em 100 setores menores. E cada setor menor tem 100 universos. Cada universo tem 100 constelações. Vocês veem que são tudo múltiplos de 10, né? Cada constelação tem 100 sistemas e, finalmente, cada sistema tem 1000 mundos habitados. E onde nós estamos? Nosso planeta Urântia está localizado no 7º superuniverso, que é gerenciado pela energia do Pai, Filho e Espírito. Ele está num setor maior, chamado Splendor.
num setor menor chamado Ensa, num universo local chamado de Nébadon, num sistema chamado Satânia, e nós estamos localizados bem aqui. Então, isso daqui, essa divisão administrativa do universo, a gente pode compará-la a uma empresa, onde você tem presidente, o nível de diretoria, o nível de gerentes, de supervisores, coordenadores e assim por diante. Mas é só uma questão administrativa, porque cada superuniverso ele é completo por si, só que muito grande para ser administrado de uma forma única. Então, nós temos o quê? Administradores, ministradores, mensageiros, porque você precisa ter comunicação entre todos os universos, né? Ajudantes, conselheiros, supervisores de circuito de natureza física, moral e espiritual. E aí a grande pergunta que vem, que o livro explica isso para nós, mas ele explica da forma que a mente humana possa entender, é como surgiu a Ilha do Paraíso. E após o surgimento da Ilha do Paraíso, como é que surgiu o universo central de Avona? Surgindo Avona, como é que surgiram os superuniversos? E isso o livro... E para aí nós vamos entrar, então, na nossa parte, agora na segunda parte, que é a origem de Deus, a criação da deidade, a criação da trindade, a criação da ilha eterna do paraíso e Avona, as deidades, os níveis de realidade que nós temos dentro dos universos. Então, no início, e muitas religiões falam, existia o eu sou. O eu sou, ele não é o Deus em si, mas ele é uma deidade estática e absoluta. Ela contém todo o potencial de energia, de matéria, de mente e de espírito, mas todo o potencial centrada nela. Ela é tudo e ela é nada, né? E ela está sujeita, isso que é interessante, a esta limitação desta perfeição e absolutez que ela é. Esta própria absolutez limita esta deidade estática do eu sou, porque ela é tudo, ela faz tudo o que quer, do jeito que quer, e ela teoricamente não sabe, né? Não sabe o que seria ter seres em evolução que não fizessem a vontade dela, que não fosse apenas a vontade dela, de uma forma metafórica, né? Então, este eu sou, a gente pode comparar, para ficar um pouquinho mais fácil, como se fosse um grande oceano. Fica mais simples da gente olhar o oceano do que ver uma coisa etérica. E nesse oceano, a primeira manifestação que vem, isto é, este primeiro círculo que vem, que ele se isola do restante do oceano, é o chamado Pai Universal, que é o pensamento. A primeira expressão dele é o Filho Eterno, que é o Verbo. E a junção, e quando surge o Filho Eterno, imediatamente, neste oceano aqui, é como se eles parassem em algum ponto e falassem assim, aqui vai ficar a Ilha do Paraíso. Ele é o início da manifestação. Então, ela poderia acontecer em qualquer ponto desse oceano. Mas esse daqui é um ponto escolhido aleatoriamente ou não, onde esta junção do Pai com o pensamento, com o verbo, surge a Ilha do Paraíso. Isto é, uma manifestação do Pai universal, uma personalização. O Filho é a personalização do Pai. Quando o Pai e o Filho se unem, imediatamente surge o Espírito Infinito, que é a ação, que é efetivamente quem vai implementar todo o pensamento do Pai junto com o Filho, e surge Avona, que são seres, né, que Avona é o universo perfeito, com 1 bilhão de mundos, e que são seres que fazem a vontade do Pai por estarem ligados à fonte. Então, é assim que o livro Durântia nos explica o surgimento da Trindade, da Ilha do Paraíso e do universo perfeito de Avona. Essa existência, essa realidade aqui é chamada existencial, porque ela tem existência por si só. Ela não nasceu da experiência, simplesmente ela aconteceu. Como a gente fala, foi eventuada.
E este eu sou existencial, né, onde nós temos esses seres de Avona aqui, ó, que vocês podem ver na parte de cima, como eles estão ligados à fonte, eles fazem a vontade do Pai automaticamente. Isso daqui realmente faz parte do paraíso, é o paraíso como a gente imagina. E eles fazem a vontade do Pai por serem perfeitos. Quando a gente vem para a linha abaixo desse universo que compõe a Avona, nós entramos no experiencial. E o que significa experiencial? Que são seres, que são planetas, que são universos que têm um desenvolvimento do zero, desde o início de uma forma original para chegarem até a ter um planeta habitado, a ter sóis, a como se aquece esses planetas e a ter seres humanos. A nossa grande diferença, e por isso que eu pus branco aqui, né? Isso daqui significa os nossos circuitos eletrônicos, como nós, eletroquímicos, é que esses seres estão ligados à fonte. E eles fazem a vontade do Pai. Os seres que estão no mundo experiencial, eles têm que crescer de acordo com alguma coisa que os incentive a chegar no paraíso, diante do Pai. E essa coisa é chamada significados e valores do paraíso. É a forma como nós temos que nos educar da origem animal para alcançar os valores divinos, para que a gente possa chegar a ter como é que a gente fala? Esta coloração do oceano, da mesma forma que o pessoal de Avona tem, só que através do livre-arbítrio, por uma decisão nossa. Aqui eles nasceram perfeitos, aqui nós nascemos imperfeitos e a gente chega à perfeição por uma decisão da vontade pessoal. Então, aquilo que é perfeito é chamado existencial, aquilo que é imperfeito ou é chamado experiencial. Nós partimos da imperfeição para a perfeição. E dentro disso, esse daqui são os níveis que também nós vimos na semana passada. Nós temos o domínio físico, temos o domínio moroncial, que é um campo intermediário entre o físico e o espiritual, porque você não pode pular do físico, que é matéria densa, para o espiritual, você tem que ir gradativamente, né? Por isso que você tem o superuniverso aqui, aqui você tem Urântia, aqui você tem nosso sistema local, que é o primeiro lugar que a gente vai quando a gente morre, depois a constelação, universo local, setor menor, maior superuniverso, e do superuniverso, quando nós chegamos a espírito de terceiro grau dentro do superuniverso, nós somos dirigidos diretamente para Avona, para nos desenvolvermos de Avona para frente até chegar na Ilha do Paraíso. E aqui é sede perfeito, né? São seres ascendentes, aqui então são seres ascendentes que estão executando o mandato do Pai de sede perfeito como eu sou perfeito, através dos significados e valores do paraíso, e esses significados e valores, eles estão ligados à beleza divina, que é o universo físico, a matéria, eles estão ligados à verdade eterna, que é o mundo intelectual, que é o nosso pensamento, nós pensarmos em Deus, é a gente entender mentalmente o Pai universal, porque ele é infinito e a gente tem que entender de forma intelectual, e a bondade de Deus, que é o mundo espiritual, através da experiência religiosa pessoal. Então, aqui, na beleza divina, nós conhecemos o universo físico, nós conhecemos a matéria. Aqui, nós exploramos, na verdade eterna, o mundo mental. Né? Nós vamos vendo as verdades que vêm aqui do paraíso, que são verdades eternas. E aqui nós temos a experiência espiritual que nos permite caminhar dentro desses níveis até chegar ao paraíso. Nós vamos ter uma aula só sobre significados e valores, como é que a gente evolui aqui dentro, por que são tão importantes os significados e valores. Os seres de Avona não precisam isso. Eles já sabem quais são os significados e valores do paraíso. Nós não sabemos. Então, isso é uma forma do Pai permitir
que a imperfeição chegue à perfeição através desses significados e valores do paraíso. E quem é que vem nos ensinar esses significados e valores do paraíso? Os seres descendentes. Os seres que nascem não só no mundo experiencial, mas seres que também nascem da Trindade e se doam para vir educar os seres de origem animal que nascem no domínio físico. Nós somos a mais baixa criação de Deus, né? Isso não quer dizer que é pior nem melhor, significa que, independente do pessoal que nasce, que desce aqui, apesar de sermos a mais baixa criação de Deus, nós temos um fragmento de Deus morando dentro de nós, coisa que ninguém dos seres descendentes tem. Então, é um privilégio, somos os seres mais fracos, o de mais baixa vibração, por assim dizer, mas, em compensação, nós temos a infinitude morando dentro de nós, através do nosso eu superior, o ajustador do pensamento. Então, o que o livro de Urântia fala? Nas mentes, logo na introdução, né, no item 0, no parágrafo 1, nas mentes dos mortais de Urântia, este sendo o nome do vosso mundo, existe uma grande confusão a respeito dos significados de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se mais confusos e inseguros ainda a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. Por que o livro fala isso? Porque esses seres descendentes, eles têm vários nomes e significados, e em cada religião você encontra um nome diferente. Então, o que ele nos diz aqui é que nós temos que entender o que vem a ser Deus, divindade e deidade. Então, a primeira coisa que ele define é a deidade. A deidade é fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é característica invariavelmente divina, mas nem tudo que é divino é deidade, necessariamente, ainda que esteja coordenado com a deidade e tenha a tendência de estar em alguma fase na unidade com a deidade espiritual, mental ou pessoalmente. A deidade é o Pai universal, é o Filho eterno, o Espírito infinito, porque eles são infinitos. Quando a gente fala de divindade, a divindade é a característica da deidade que nós conseguimos reconhecer. Enquanto a deidade ela está aqui em cima, nesta parte aqui no domínio da perfeição, nós reconhecemos como seres ascendentes esta divindade, como esta deidade como divindade, que é a qualidade dela. Porque, veja, nós não temos como, com a mente infinita, reconhecer o infinito. Então, eles colocaram elementos para que nós possamos reconhecer esta divindade, que são as qualidades da deidade, e que são a verdade, a beleza e a bondade, como eu mostrei. E ela encontra a sua correspondência na personalidade, na ministração aqui para nós, como o amor do Pai, a misericórdia divina e a ministração dos seres descendentes. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. A gente tem que caminhar e evoluir dentro da beleza, verdade e bondade. Só que esse caminhar significa um jogo entre o bem e o mal, né? É você optar pelo bem em relação ao mal. Só que quando você tem esta dicotomia entre o bem e o mal, você precisa ter o quê? Uma justiça que possa julgar o que é certo e o que é errado, porque a gente não sabe ainda o que é certo e o que verdadeiramente é errado. Então, existe essa justiça, o poder de Deus, o poder e a soberania do Pai, né? E, por último, Deus, que é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações da deidade, quer seja como amor, como beleza, como verdade. Pode ser usado para designar as personalizações diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso. O nosso Micael, né? A gente pode chamá-lo de Deus, porque ele é uma personalização do Pai que veio aqui, que é o criador do nosso universo. Vamos olhar de outra forma
Aqui é a origem de Deus, né? A causa primeira de todas as causas. Então, o que ele fala? A realidade, tal como compreendida pelos seres finitos, é parcial, relativa e vaga. Na tentativa de retratar a origem e a natureza da realidade universal, somos forçados a empregar a técnica do raciocínio tempo-espacial, de modo a atingir um nível da mente finita. Por quê? Porque nós, no tempo-espaço, nós pensamos em sequência de tempo. Nós pensamos no antes e depois. Nós vemos o tempo passar sequencialmente, é só olhar para o relógio. E muitos dos eventos que acontecem na eternidade, eles são simultâneos. E eles devem ser apresentados como operações sequenciais, para que a nossa mente entenda. É difícil isso daqui, porque tudo que vocês vão ver aconteceu simultaneamente. Só que a gente não consegue compreender, ou pelo menos entender completamente, ou penetrar nesse mistério, que tudo aconteceu de um segundo para o outro. O conceito, e o livro afirma, ele fala, o conceito de eu sou é uma concessão filosófica que fazemos à mente finita do homem. Para a criatura do espaço e do tempo, todas as coisas devem ter um começo, exceto apenas aquele incausado, a causa primeira de todas, que é o eu sou. O eu sou, como eu falei, é a deidade absoluta, contendo todo o potencial de energia, matéria, espírito e mente, né? Ele também é conhecido por vários nomes no hinduísmo, no taoísmo, no budismo, na Kabbalah, ele é conhecido como vários nomes. E ele está sujeito, como o livro nos informa, à limitação da perfeição e absolutez. Ele está preso nisso daí. Preso. É engraçado falar isso, mas para nossa mente é como a gente entende. Ele está absolutamente, ele é o absoluto e ele não pode fazer nada que não seja só ele, né? Então, tendo em conta o modo como a criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno e infinito eu sou realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude por meio do livre-arbítrio. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. O que significa isso? É como se dentro do eu sou, uma parte se personalizasse. É como se você colocasse um corpo em torno de uma gota do oceano. Aquela gota sempre vai ser reconhecida, porque ela tem um corpo. Ela não está mais imersa no oceano. Ela é o oceano, mas ela está o quê? Ela está limitada, por assim dizer, por um corpo. Isso daqui, quando há esta limitação, a gente lê no livro que é chamado Absoluto da Deidade. É o Deus como autolimitado pela vontade pessoal. Então, ele se limitou. É como se nós pegássemos um conta-gotas, pegássemos uma gotinha do oceano, dessemos um corpo para ela e voltasse ela para o oceano. A gente poderia reconhecer aquela gota em qualquer lugar do oceano, porque ela está limitada. Isto daqui, quando ela se limita, o que acontece? Há uma tensão. Por isso que ele fala tensão, divindade absoluta. Porque este mar quer entrar nesta matéria. E esta matéria, esta parte personalizada, quer voltar ao mar dela. E isso cria uma tensão, que de alguma forma tem que ser equilibrada, né? Lógico, se você puser um isopor dentro da piscina, o que vai acontecer? A pressão da água quer jogar aquele isopor para cima, porque ela quer continuar na sua homeostase, enquanto que o isopor tem que fazer força para se manter embaixo. É a mesma coisa aqui. É como se colocasse um pedaço de isopor dentro de uma piscina. Esta parte do eu sou, que está aqui toda escura, é um potencial não manifestado, ele não se manifestou. Esse daqui se manifestou, aqui não se manifestou. Ele é chamado do absoluto inqualificável. Ele está com todas as possibilidades sem fim. Dentro dessas possibilidades sem fim, um pedacinho se manifestou como absoluto da deidade. E quando você junta o absoluto inqualificável com o absoluto da deidade, isto é, se nós tirarmos isso daqui,
ele é chamado de absoluto universal. Então, quando você olhar o livro, você vai ver, quando você ler o livro, que existe o absoluto universal, o absoluto inqualificável e o absoluto da deidade. O absoluto universal é tudo, é como se eu chamasse o eu sou de absoluto universal. O absoluto da deidade é esse eu sou personalizado, e o absoluto inqualificado é esta outra parte do eu sou não manifestada, com todas as possibilidades. Muito bem. O eu sou alcança a realização da personalidade ao converter-se no Pai do Filho Eterno, porque aqui ele se colocou, ele se diferenciou desta matéria aqui. E aí, é original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna do Ilha do Paraíso, em coexistência com a diferenciação entre pai e filho. E na presença do paraíso, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito e do universo central de Avona. Daí em diante, apenas na Trindade, ou seja, apenas na associação com as duas deidades iguais, é que o Pai preenche o seu potencial de deidade. Então, o que aconteceu? O Pai se deslocou e projetou esta personalidade, que foi essa primeiro entorno nesta água, ele projetou outro entorno, que foi a sua diferenciação, que é a chamada personalidade do Pai no Filho. Aí ele se personalizou. Por isso que se fala no livro e na Bíblia que quem vê o Pai vê o Filho, porque o Filho é a personalidade do Pai manifestada. Isso daqui é chamado o Filho Eterno Espírito. Quando ele surgiu, quando o Filho surgiu, aconteceu esse ponto no espaço chamado Ilha do Paraíso, que é o centro da onde vai acontecer toda a criação. Porque dentro desse escuro todo da tela, eles precisariam pegar um ponto para fixar esse ponto para a criação poder acontecer. E eles conectaram esse ponto aqui. Quando o Pai se une ao Filho para dar vida ao Espírito Infinito, que é quem vai agir, que é a mente, imediatamente surge o universo de Avona. E tudo isso daqui são mundos materiais habitados por seres espirituais dotados de mente e personalidades perfeitas. Isso daqui é a deidade. Está aqui. É assim que surge. Bom, eu mostrei isso daqui numa sequência de tempo. Eu mesmo fui sequencial ao mostrar primeiro o Pai, o Filho, o Espírito e como surgiu, né? Avona é a morada eterna da pessoa do Pai universal, única criação fixa no espaço, fora do tempo, e está fora do tempo e espaço. Então, ela é a única morada. E aqui nós temos Avona, o universo perfeito e eterno. O que o livro nos informa? Isso que é engraçado, né? Essa cronologia de eventos nunca existiu, porque tudo isso daqui aconteceu ao mesmo tempo. O universo central de Avona e seus seres, bem como a Trindade, são eternos, infinitos e perfeitos. Chamaremos esse tipo de realidade existencial. Mas essa cronologia, ela nunca aconteceu no tempo da forma que eu mostrei. Ela foi imediata. Ela aconteceu, não sei como, num segundo, nem menos de um segundo, tudo isso aconteceu. E aí o que ele fala? Que Deus é espírito em um sentido triplo. Ele, por si mesmo, é espírito. No seu filho, ele aparece como um espírito inqualificável. No agente conjunto, ou no espírito infinito, como espírito aliado à mente. E além dessas realidades espirituais, nós acreditamos discernir nos níveis de fenômenos espirituais existenciais os espíritos do ser supremo e da deidade última e do absoluto da deidade. Eu vou falar sobre o ser supremo daqui a pouquinho para vocês. E a terceira fonte centro, né, que é o espírito infinito que nós vimos aqui, é representada no grande universo por um vasto conjunto de espíritos, que foi aquela coisa que eu mostrei para vocês. Ela projeta os 7 espíritos mestres, que por si só, a atenuação da deidade, agora que eu lembrei o que são, ele é uma atenuação da deidade. Os 7 espíritos mestres, que por si só são responsáveis por cada um dos 7 superuniversos. Tá? Então, tá aqui.
E ele fala aqui uma coisa importante: a personalidade do tipo das criaturas finitas é caracterizada por uma consciência subjetiva de si próprio. Eu sei que eu sou eu sei que eu sou consciente, eu tenho consciência que eu sou consciente. Uma reação objetiva ao circuito da personalidade do pai. O que, que acontece? O pai nos dá a personalidade. Aqui do paraíso sai um circuito, né, que nem se fosse que varre todo o universo, que é o circuito da personalidade do pai, que é a forma como o pai se comunica conosco. Não é que o pai esteja presente aqui, o pai não tem como estar presente aqui pessoalmente, mas ele se comunica conosco, ele sabe tudo do universo através desse circuito que varre todos os superuniversos. E quem são esses deuses em um universo, né? Então, nós vimos que tem a primeira fonte centro, que a gente falou, né? Que tem o absoluto potencial não manifestado, o absoluto da deidade, o absoluto universal e o absoluto inqualificável. Na parte, né, lá de cima do eu sou, quando ele se manifesta como Pai universal. Por isso que no livro você vê, a primeira fonte centro também é chamada de Pai universal. O absoluto da deidade, que é a personalidade do Pai, é o Filho eterno. O absoluto universal, que é o Espírito infinito. E o absoluto inqualificável, que é correlacionado à Ilha do Paraíso. Daqui, nós temos que, aqui você tem, da primeira fonte centro, a origem da realidade é pessoal, porque o Pai nos doa a personalidade. Aqui é espiritual, porque o Filho cuida do mundo espiritual. E aqui é a mente, porque a dotação da nossa mente é dada pelo Espírito Infinito. E a Ilha do Paraíso é impessoal, porque toda a energia que sai da Ilha do Paraíso para a energia da gravidade, para segurar, para dar coesão a todos os superuniversos, ao grande universo, sai da parte de baixo da Ilha do Paraíso. Por isso que é impessoal. Aqui está ligado à energia. Elas são manifestadas como personalidade, foi o que eu falei, como espírito, como mente e como matéria ou energia, tá? Como é que isso acontece aqui? Então, a gente vê aqui o existencial, o experiencial, aqui, ó, aquelas realidades que eu mostrei ligadas à Trindade, à Ilha do Paraíso, e aí a gente vem aqui para baixo, para os níveis da criação tempo-espacial. E o que, que acontece aqui? Quem são as personalidades da deidade que cuidam aqui de baixo? Primeiro, tem o Ser Supremo. Quem é este Ser Supremo? É o reflexo tempo-espacial da Trindade do Paraíso, é o chamado Deus experiencial. A bem da verdade, quando a gente fala que Deus é tudo, que Deus é o absoluto, é um modo metafórico para se dizer é que Deus não tem a experiência. Apesar que ele tem tudo, mas ele não sabe o que é experiência. Então, o Ser Supremo é o nosso Deus experiencial, é o Deus dos seres finitos. Esse daqui vai ser o nosso verdadeiro Pai, porque ele é o Ser Supremo, ele é o Ser finito, ele é o ser que está coletando, está crescendo através das nossas experiências em todo o universo. O Ser Supremo é chamado Deus em evolução do tempo e do espaço. Ele é uma expressão da personalidade da Trindade do Paraíso lá em Avona. O Ser Supremo está alcançando a soberania dos 7 superuniversos por meio do serviço experiencial. O Pai não tem como estar nos superuniversos, mas o Ser Supremo, que é do tempo e do espaço, tem, porque ele também é finito. Então, esse é a primeira coisa. Toda evolução, ela tem por objetivo criar o Ser Supremo. Logo abaixo do Ser Supremo, vem os 7 espíritos mestres, que eu mostrei que cuidam dos universos, né? Determinadores da natureza, poder, ministração e assuntos de cada um dos superuniversos. Como é que eles surgem? Eles surgem
Oh, fugiu o termo de novo. Eles surgem do fato do pai é, diminuir a sua potência. Me fugiu o termo de novo, né? O pai, eles surgem da trindade e da relação entre o pai e o filho e o espírito, né? Então eles surgem daqui, vêm os sete espíritos mestres manifestados pelo Espírito Infinito. Tá? E eles que vão cuidar dos superuniversos, porque o pai por si, ele não tem como cuidar dos superuniversos. Então, ele cria seres que possam fazer e desenvolver esse trabalho, que agora lembrei do termo atenuação. Esses seres também são o pai, só que de forma atenuada em divindade. Esse é o ponto. O pai vai se atenuando no filho. Quando ele surge, esse espírito, apesar de ser perfeito, infinito, mas ele está num grau menor do pai. E aqui, cada um desses está num grau menor, atenuado de energia em relação ao pai universal. Bom, o próxima personalidade da deidade, que é o gerente, os administradores do superuniverso, são chamados anciães dos dias. Então, nós temos o Ser Supremo que está em criação, através dos sete espíritos mestres que criam os universos, né, os superuniversos, e aí nós temos os anciães dos dias, que são os administradores do superuniverso, e quem é o criador e administrador do universo local são os filhos da segunda pessoa da Trindade, os filhos criadores, o qual Jesus, o Micael de Nébadon, é o nosso criador do nosso universo, chamado de Nébadon. Então, essas personalidades, elas saem aqui de cima. Então, eles vêm para cá. Quando você chega aqui, esse filho criador chega para criar um universo local, aparecem os chamados governantes divinos. Aqui são personalidades da deidade, agora são governantes divinos, porque são características dessa deidade para fazer o gerenciamento do superuniverso. Aí você tem o perfeição dos dias, que são juízes e administradores dos setores maiores. O recente dos dias, que são juízes e administradores dos setores menores. Pensa que isso é apenas a configuração, né? Aí você tem os filhos Vorondandex, que cuidam das constelações. Os filhos Lanonandex, que são os governantes dos sistemas. E, finalmente, os filhos Lanonandex, que estão nos planetas, que são os governantes dos planetas. Então, aqui a gente vê quais são as personalidades da deidade e quais são os governantes divinos que são criados nos próprios universos locais para fazer todo esse gerenciamento do nosso universo experiencial. E como é que eles são criados, né? Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Desta união saem os anciões dos dias, que é o primeiro que nós vimos aqui atrás, ó, que é do superuniverso, que são os juízes, que vão cuidar dos superuniversos. Do Pai Universal e do Filho Eterno são criados os filhos criadores Micaéis, da qual Jesus é da nossa ordem. Do Filho Eterno com o Espírito Infinito são criados filhos magisteriais, que vêm educar a gente, chamado avonais, e os filhos instrutores da Trindade, que saem da Trindade, os dainais. Mas não importa o nome, o importante é saber que deles saem os filhos criadores Micaéis, que saem para a aventura no espaço de criar o universo, que tem filhos que vêm da própria divindade nos educar, que são os filhos magisteriais e os filhos instrutores da Trindade. Os filhos Micaéis, quando eles saem para um superuniverso, o Espírito Infinito manda o Espírito Mãe, que é o que nós conhecemos como Espírito Santo do nosso universo local. Então, o filho Micael nunca vem sozinho, ele vem junto com um espírito materno, que é a companheira dele na aventura de criar o universo local, onde vamos ter seres de origem experiencial, de origem animal, que vão crescer, evoluir dentro desse superuniverso. A primeira ação do Filho Criador e com a Ministra Divina, num enlace entre eles,
eles criam o chamado brilhante estrela matutina, que é o Gabriel. O Gabriel é como se fosse o general das Forças Armadas, ele cuida de todas as Forças Armadas, das Forças Celestes, ele cuida de toda a administração do universo. Desculpa, eu falei Forças Armadas, mas está incorreto. Não é o filho criador cuida, mas ele é o assessor do filho criador e da ministra, que cuida da administração de todo o universo que o filho criador e a ministra divina criaram. Tá? Deles aqui sai a ordem dos Melquisedeques, que são seres de educação, eu vou falar já, a ordem dos Vorondandeques e a ordem dos Lanonandeques. Então, veja que eles são criados, né, dentro nos universos aqui, nos universos locais. Esses seres são criados nos universos locais. Daqui, do espírito mãe, nós temos 7 espíritos ajudantes da nossa mente, nós vamos ver cada um deles. Depois, também vem os arcanjos, que são anjas, né, são arcanjas, os serafins, os querubins, que são anjos que estão mais próximos dos seres humanos, e por último daqui saem os portadores da vida, que são efetivamente quem implantam a vida num universo local onde um filho criador e um espírito mãe resolveram partir para a aventura do universo em desenvolvimento. Então, isso daqui é assim, apenas para vocês terem uma pincelada do que são essas ordens aqui, né? E aqui tem a ordem dos filhos materiais, que é Adão e Eva, que vem elevar as raças. Bom, quem são os filhos criadores? São os governantes dos universos locais, criadores e governantes do universo local. Quem é o espírito mãe? A mãe universal, que se une a um filho Micael, na aventura de criar um universo local. Quem são os filhos magisteriais? Ministros e juízes planetários e os magistrados dos reinos do espaço do tempo. Quem são os filhos instrutores da Trindade? Educadores universais, permanecendo dedicado ao despertar espiritual e à orientação moral de todos os reinos. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos receber um instrutor da Trindade aqui, ou um filho magisterial, nós vamos receber no nosso planeta. Anciãos dos dias são juízes e administradores dos superuniversos, cada um é presidido por 3 anciãos dos dias. Brilhante estrela matutina, o Gabriel, é o primogênito entre todas as criaturas nativas de um universo local, comandante executivo de um universo. Ordem de filhos materiais, o Adão e Eva, são os elevadores biológicos das raças humanas, eles trazem o sangue violeta para as raças em evolução. Os portadores da vida são encarregados de elaborar a vida e levá-la às esferas planetárias. Ordem dos Melquisedeques, é a primeira ordem dos filhos divinos a aproximar-se perto bastante da vida da criatura inferior. Funcionam diretamente no ministério da elevação dos mortais. Ordem dos Vorondandeques são os governantes das constelações. Os Lanonandeques, eles são os governantes dos sistemas e planetas. O Lúcifer era um Lanonandek, assim como Caligástia também era um Lanonandek, só que de ordens diferentes. Arcanjos, aí a gente está descendo cada vez mais próximo de nós, seres humanos. Eles são dedicados ao trabalho de sobrevivência da criatura e à continuidade da carreira ascendente dos mortais do tempo e do espaço. As serafins, criadas para funcionar tanto no nível espiritual quanto o nível material, elas são um elo entre esses níveis aqui. Os querubins, sanobins, são trabalhadoras espirituais na rotina dos mundos individuais dos sistemas, e os 7 espíritos da mente são ajudantes, são instrutores do nosso subconsciente. Para vocês terem uma ideia, eu até postei no grupo, eu tenho isso daqui, é um pôster, olha a quantidade de seres, né, eu dividi em 2 aqui, olha aqui, ó, olha a quantidade de seres que tem trabalhando aqui por baixo, aqui para baixo, para evolução dos seres de origem animal. É uma infinidade, pessoal, né? Então, aqui você tem a Trindade, aí você tem os criadores, aqui você tem uma coisa difícil de entender, que são os seres transcendentes eventuados.
Aqui você tem os diretores de energia, os custodians que fazem eles anotam tudo que acontece no tempo e no espaço, tá? Então, aqui você tem essa quantidade de seres, aqui é a segunda parte, tá vendo? Tanto dos que cuidam da energia, tanto do que cuidam do nosso bem-estar como planeta, para que a gente possa evoluir. Da mesma forma, aqui eu não consigo enxergar, porque essa parte bendita está em cima aqui. Deixa eu ver se consigo colocar lá para o lado. Ah, tá aqui, ó. No reino aqui, na parte do universo e do paraíso, também nós temos essa quantidade gigantesca de seres aqui, ó. Tá vendo? São coisas diferentes, ó. Jesus Cristo tá aqui, ó. Tá vendo? Emanuel, que é o irmão dele, que é a união dos dias, a ministra divina, e aqui eles vão descendo. Ó o Gabriel aqui, ó. Do lado direito, o pai Melquisedeque, o brilhante estrela vespertina. E aqui você tem toda a hierarquia que administra o universo de Micael. Toda a hierarquia está aqui. Olha a quantidade de pessoas que tem. Tá vendo? Eu passei isso para vocês, é bom ver no computador, é só para ter uma ideia. Aqui está Lúcifer, né, antes da rebelião. Se vocês olharem aqui do lado direito, ó, ele era o administrador do nosso sistema. O Satã, que era o seu primeiro assistente, e Caligástia, que era o nosso príncipe planetário. E aí todos os ajudantes deles, tá? Então tá aqui, ó. E aí eles foram substituídos, né, para quem cuida aqui agora, que está como cuidando no lugar do Lúcifer, é o Lana Forge. Mas aqui você houve uma alteração, né? Aqui é antes da rebelião, aqui é após a rebelião. Então, antes da rebelião, nosso universo era administrado dessa forma. Após a rebelião, ele está sendo administrado dessa forma aqui. Aqui você tem das esferas de Orvonton, né? Também os anciãos dos dias que gerenciam o superuniverso. Tá aqui, ó. Aqui é do nosso, tá aqui, ó, os anciãos dos dias, os perfeccionadores da sabedoria, os conselheiros divinos, toda a ordem está aqui. E aí aqui a quantidade do lado direito que nós temos de superuniversos, setores maiores, setores menores, universos locais, constelações, planetas habitados, 7 trilhões. A bem da verdade, não existe 7 trilhões ainda, eles estão em desenvolvimento. Nem o nosso sistema, como nós vimos na semana passada, tem 1000 planetas habitados ainda, tem 619 por hora. E aí o livro comenta que a divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Foi o que eu falei para vocês, que é a forma como nós evoluímos. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e administração, e ela é revelada nos níveis impessoais, como eu falei, na justiça, poder e soberania, que é exatamente o que todos esses seres aqui fazem administração dentro dos universos do tempo e do espaço. Pois bem, vamos ver aqui a relação que existe, né, da primeira fonte centro que nós temos aqui em cima, entre o Pai e o infinito. Com o Pai universal, primeira coisa, nós temos realidades pessoais. O infinito, né, como a gente fala, são realidades impessoais. O Pai universal projeta o Filho eterno. Com o Filho eterno surge o quê? Nós vimos a Ilha do Paraíso, que é relativa à energia e à matéria. Enquanto a realidade pessoal é relativa ao espírito, aqui é relativa à energia e à matéria. Ambos projetam o quê? O espírito infinito. Eles chamam de ator conjunto porque é ele que vai implementar e vai gerenciar toda a energia e a matéria no universo. Por isso vocês podem ver, é o agente conjunto, né? Aquele é o espírito infinito, ele é responsável por nos dar a mente. O Pai é conhecido, nós conhecemos essa realidade por amor, misericórdia e administração, que é como a gente tem que evoluir. Aqui é a parte da soberania, poder e justiça, é algo totalmente impessoal. Obviamente que a justiça de Deus é temperada pela misericórdia,
Só que quando ela for temperada pela misericórdia, ela tem uma necessidade de ter uma pessoa, uma personalidade para fazer isso. Aí nós temos a verdade, né? E essa verdade, ela tem a expressão divina e atividade das deidades. Na expressão divina é a vontade de Deus, que é o amor, misericórdia e ministério correlacionados à personalidade. São valores do espírito, que é onde nós temos que evoluir. A natureza de Deus, verdade, beleza e bondade, compreendidas pela criatura, são significados da mente. E aqui nós temos a lei de Deus, a justiça, energia e soberania, reveladas nos níveis impessoais como a realidade cósmica. Então, a nossa evolução se dá aqui na natureza de Deus, através da verdade, beleza e vontade. Só que aqui existe uma lei de Deus, que quando você erra, ela teria que ser aplicada nesses significados da mente, mas ela é temperada pelo amor, pela misericórdia e pelo ministério dos seres divinos. Porque se a lei de Deus fosse aplicada pura e simplesmente, ele não admitiria erro dentro do nosso espaço experiencial de evolução até Deus. Então, ela tem que ser temperada por seres que são o reflexo do amor do Pai do paraíso, para que possa atenuar os nossos erros e que a gente possa evoluir aqui normalmente, sem ser punido com a justiça, energia e soberania. Bom, quem são os espíritos ajudantes da mente, né? Acontece que quando o nosso desenvolvimento animal, eles são os espíritos ajudantes da mente, eles são nossos instrutores do subconsciente. E eles são uma dotação do espírito materno do nosso universo local. O primeiro espírito ajudante da mente é o espírito da intuição, que nós temos, que é a percepção rápida, instintos e reflexos, senso de direção e outros dons autoconservadores. Pessoal, isso não surge do nada. Isso daqui foi desenvolvido durante milhões de anos no mundo animal, para que a gente pudesse usar. Aí nós temos o espírito da compreensão, que é a coordenação do conhecimento e associação de ideias espontâneas, raciocínio rápido. É como a gente compreende as coisas, né? O espírito da coragem, fidelidade, a base da aquisição do caráter e raiz intelectual, a fibra moral e da bravura espiritual. O espírito da coragem é muito importante, por exemplo, se há uma rebelião no universo. Você fala, cara, eu tenho fé no Pai Universal. Eu vou seguir o Pai Universal, né? O espírito do conhecimento, a curiosidade. Os animais também são curiosos, né? A mãe da aventura e da descoberta, o espírito científico, que depois vem para o ser humano. O espírito do conselho, que é o impulso social, o dom da cooperação entre as espécies. Esses 5 espíritos, que são, a bem da verdade, circuitos, né? Eles são compartilhados, eles foram desenvolvidos nos reinos animais. E nós compartilhamos desses 5 espíritos como seres humanos. Por isso que a gente tem intuição, por isso que a gente tem compreensão, coragem, conhecimento e conselho. O animal também tem intuição. O animal tem, num certo sentido, uma compreensão quando ele sente algum perigo que também está ligado ao instinto, né? Então, no mundo animal foi desenvolvido isso e nós, agora, uma das nossas grandes educações é educar esses instintos aqui. Se você seguir só seu instinto, vai ser um problema. Se você seguir só seu impulso sexual, se você seguir só seu impulso de raiva, de agressividade, é um problema. Então, uma das funções dos seres humanos, de quando a gente ganha o sexto e o sétimo espíritos ajudantes da mente, é justamente educar isto daqui. E educar isto daqui significa atuar. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Significa atuar exatamente nessa parte dos significados da mente. Na verdade, na beleza e na bondade. A verdade é a ciência, a beleza é a escolha entre o bem e o mal,
e a bondade é a bondade do Pai. A beleza é o universo, desculpa, e a bondade é a escolha entre o bem e o mal. Então, nós estamos desenvolvendo tudo aquilo que a gente herdou dos animais, desses significados da mente, exatamente quando nós nos tornamos humanos e nós recebemos o sexto espírito, que é o da adoração, que é o impulso religioso, e o sétimo espírito da ajudante da mente, que é o espírito da sabedoria. O espírito da adoração distingue o animal ao qual está associado das criaturas sem alma, mas com dotação mental, e o espírito da sabedoria, ele é coordenador e articulador do trabalho de todos os outros. Ele utiliza a coordenação em toda a sua experiência passada e oportunidades presentes para a conquista da totalidade. Corresponde ao segredo do impulso inato das criaturas de mente, o qual inicia e mantém o programa prático e efetivo da escala ascendente da existência. Então, quando o ser humano, Andon e Fontas, chegaram, que eram seres volitivos, significa que eles receberam dois circuitos a mais, o da adoração e o da sabedoria. Então, eles receberam volição. Eles têm volição. E o grande trabalho da volição é educar esta nossa herança animal aqui, que é isso que a gente tem que fazer com todos os dias, com base naquele princípio de verdade, beleza e bondade. Esse é o nosso trabalho. Não adianta só ficar pedindo para Deus, Deus me ajuda, me faz isso, não. Nós temos o trabalho de educar os nossos impulsos que a gente herdou do reino animal. E o mais interessante nisso daqui é que se vocês lembrarem da esfinge, é isso que a esfinge representa. Aqui nós temos toda a parte animal com esses 5 espíritos que foram desenvolvidos no mundo animal, os 2 que são desenvolvidos quando vem o homem, e isso daqui é o símbolo do ajustador, porque quando você tem o espírito da sabedoria e o espírito da adoração, o fragmento do Pai pode vir ao ser humano e elevá-lo o caminho de volta até o Pai universal, porque o Pai manda esse fragmento para que esses seres de origem animal, que são imperfeitos, se tornem perfeitos como o Pai é perfeito. Está aqui o segredo da esfinge. Ninguém mais precisa ficar com medo que ela vai devorar, porque está aqui o segredo da esfinge. É isso aqui. São seres humanos que recebem esta dotação aqui. Espíritos, olha, veja quantos espíritos instrutores nós temos para nos ajudar no nosso desenvolvimento, fora todos aqueles seres descendentes que vêm. Né? Primeiro, nós temos os espíritos ajudantes da mente, que é dotado do dom materno do universo local. Influencia desde mentes primitivas e animais até as mentes mais altas da escala evolucionária. Auxilia. Opa, errei aqui, desculpa. Auxilia na vida incentivando a adaptação ao ambiente e desafios crescentes. Fonte dos reflexos e anseios não ensináveis da mente, quer dizer, dos nossos instintos. O que faz o espírito materno, né, do universo local, que a gente chama de Espírito Santo? Todas as mentes estão conectadas ao circuito do Espírito Santo. Provê ministração inspiracional e ajuda na aceitação da presença do Pai. Atua expandindo o ponto de vista humano na ética, religião e espiritualidade. Provê o conhecimento e entendimento dos impulsos divinos. O espírito residente, o ajustador do pensamento, é o fragmento pré-pessoal do Pai Universal, vivendo na mente do homem. Representa a presença pessoal do Pai Universal para o indivíduo, permite o nascimento da alma, que é o verdadeiro eu eterno, incentivamente a alma a alcançar em níveis cada vez mais altos de perfeição e escolhas, trabalha na mente humana fazendo nascer novos valores eternos e espirituais. Está aqui quem faz nascerem os valores espirituais. O espírito da verdade, influência do espírito de um filho auto-outorgado e do Pai Universal. No nosso caso, esse filho auto-outorgado foi Jesus, o nosso Criador. Cada alma recebe o espírito da verdade. Por isso, quando vocês vêm na igreja,
que o pessoal fala assim, você tem que abrir seu coração para Deus. Não, a bem da verdade, você está abrindo seu coração para o Espírito da verdade, porque você já tem Deus na sua mente, como Pai universal. Quando ele fala, abra seu coração para que Jesus venha morar, o que vai morar no nosso coração é o Espírito da verdade. E cada alma recebe o Espírito da verdade de acordo com o amor, a verdade e a capacidade de captar as realidades espirituais. Primariamente responsável pela revelação da natureza, Espírito do Pai e do caráter do Filho. Junto com o Espírito Santo, que é da Mãe Universal, ajuda a interpretar e reconciliar influências espirituais. E por último, nós temos outro ajudante, que é o guardião do destino, né? Que ele vem do espírito materno, que está interessado em promover decisões com valores espirituais na mente humana, através do ambiente social, ético e moral dos seres humanos. Agora que a gente tem uma ideia do que são esses espíritos ajudantes da mente, vamos voltar um pouquinho para trás e entender por que se precisa de tudo isso. Olha que curioso. Esses seres, eles têm que vir aqui e ensinar toda esta parte de origem animal, que é totalmente instintiva, que tem a raiva, tem o potencial de raiva, do amor, da bondade, eles têm que ensinar isto daqui a ser sensíveis, a se sensibilizar para esses dois ajudantes aqui também. Eles precisam ensinar verdadeiros animais, que somos nós, né, principalmente no princípio dos tempos, a se voltar para Deus, a fazer a vontade do Pai. E esse é o esquema de evolução nosso até que no nível que a gente conhece. Se a gente lembrar o eu sou, ele é tudo, é nada, os seres de Avona fazem a vontade dele porque nasceram assim, só que eles criaram todo esse esquema de evolução para seres que nem imaginam que existe um Pai universal, e para que toda esta química toda essa eletroquímica que somos nós se torne sensíveis ao Pai e façam a vontade do Pai de acordo por decisão própria. Meu, isso é incrível. Se você olhar, isso daqui é incrível. É como se você pegasse uma máquina, né, que é uma máquina, e com o tempo você fosse educando essa máquina a fazer a sua vontade, a entender qual que é a sua vontade e a fazer a sua vontade por livre e espontânea vontade. É exatamente isso que acontece aqui. E isso é a experiência. Como você faz toda esta máquina, como você faz para... Por isso que chama ajustador do pensamento. Como você ajusta aqueles pensamentos de origem animal para pensamentos de elevação até o Pai universal. Isto é experiência. Esta é a beleza também da experiência fora os 7 superuniversos. Olha o trabalho que é isso daqui e o cuidado que esses seres têm conosco para que nos faça evoluir tudo isso daqui. Por isso que o importante, e o livro de Urântia deixa isso claro N vezes, é o indivíduo. É a evolução do indivíduo. É como este ser vai se voltar para aquele ajustador e querer se fusionar do finito com o infinito. Isso daqui vai ter uma fusão desta parte todinha que é finita com o infinito. E aí vem aquela pergunta, né? Como o finito pode se fusionar com o infinito? Como é que você faz isso, pessoal? Para pensar. Como que o finito se fusiona com o infinito? Através de toda essa educação para chegar diante do Pai como sede perfeito, como eu sou perfeito, só que de forma finita. Então, isso tem uma beleza, um trabalho por trás que a gente não tem ideia. E isso é a beleza também do livro, quando ele fala que uma das funções dele é expandir a mente cósmica. Isso, no meu ponto de vista, é expandir a nossa mente. Porque ninguém, eu não conheço nenhum dos movimentos que eu passei, que me mostrasse esta lógica e este caminho de ascensão do ser humano de uma forma tão clara. E aí, ontem, anteontem, alguém perguntou para mim sobre o aborto, né?
porque parece que o Papa falava que podia usar não sei o que lá dos fetos, que o Espiritismo falava que o feto já tem espírito. O livro de Urântia fala que, por exemplo, é melhor um planeta entrar em rebelião do que você perder um possível finalitor. Quando eu li essa frase, eu não posso afirmar, eu tenha tido um entendimento diferente da questão do aborto. Para mim, o aborto não é a questão do aborto em si, porque é normal no mundo animal uma mãe perder vários filhos, acontece espontâneo ou não. Mas o problema do aborto é você perder um possível finalitor. E por que que eu cheguei a essa conclusão que pode estar incorreta? Porque ele fala que é melhor entrar um planeta em rebelião do que você perder um finalitor. Isso prova que esses seres de origem animal têm uma função fundamental para o universo. Ele tem um espírito que habita nele. E esse espírito quer fazer de tudo para que esse ser se fusione com ele, para que ele possa retornar ao Pai com a personalidade que ele deu para esse espírito aqui, para esse ser aqui de origem animal. Essa é uma das belezas disso daqui, é incrível. Né? É incrível. Bom, estamos plenamente cientes das dificuldades dessa nossa missão. Reconhecemos a impossibilidade que é transcrever plenamente a linguagem dos conceitos da divindade e da eternidade por meio dos símbolos de uma língua e com conceitos finitos da mente mortal. Sabemos, porém, que na mente humana reside um fragmento de Deus e que com a alma humana permanece o espírito da verdade. E sabemos também que todas essas forças espirituais conspiram no sentido de tornar o homem material apto a captar a realidade dos valores espirituais. Tornar o homem material apto a captar a realidade dos valores espirituais e compreender a filosofia dos significados do universo. E com certeza ainda maior, sabemos que esses espíritos da divina presença são capazes de prestar assistência ao homem na tarefa da apropriação espiritual de toda a verdade, que contribui para a elevação da realidade em contínuo progresso, da experiência religiosa pessoal à consciência de Deus. Então, veja, eles têm consciência que tudo isso daqui está sendo feito para que isto daqui se torne perfeito de forma finita como o Pai. Se não fossem esses espíritos aqui, sabe quando nós teríamos capacidade de entender os valores, significados do universo? Nunca. Então, eles têm que trabalhar a nossa mente, e esses dois espíritos aqui fazem um trabalho gigantesco também, junto com o espírito materno, o espírito da verdade, para que nós consigamos nos apropriar dessas verdades eternas, da vontade do Pai, da beleza das coisas. Bom, e por que acontece tudo isso, né? Fazendo mais ou menos um sumário. Nós temos aqui que o campo de crescimento experiencial da deidade. Lembra que o Pai é absoluto. Então, nós temos no grande universo a matéria, nós temos a mente cósmica, que é a mente, e nós temos a trindade do paraíso, que é o espírito. Isso daqui é o campo de crescimento experiencial da deidade, que foi quando ela se manifestou. Isso daqui é evolução experiencial no tempo e espaço. Isso daqui está criando o Deus da experiência, que é o Deus Supremo. Está aqui, ó. Nós vimos lá no começo, você tem a trindade, né? O eu sou se liberou através da trindade, e o ser supremo é que coleta todas as experiências desses espíritos ajudantes com as nossas experiências na matéria, para ele crescer em experiência. Então, ele está em crescimento. Por isso que algumas religiões do Oriente falam que Deus está sendo formado. Realmente, o Deus experiencial e finito está sendo formado. O Ser Supremo está alcançando a soberania dos 7 superuniversos por meio do serviço experiencial, do mesmo modo que um filho criador experiencialmente conquista a soberania do seu universo local. Então, isso daqui é a suprema alma da criação, tá?
Nós, como seres humanos, né, que fazemos parte, estamos ajudando a criar isso tudo aqui, nós temos um corpo humano que é matéria, e a matéria do superuniverso é o grande universo. Nós temos os espíritos ajudantes da mente, e aqui a gente tem a mente cósmica. Nós temos o ajustador do pensamento, que é o nosso espírito, aqui nós temos a trindade do paraíso. Qual é o nosso paralelo entre esses dois campos? Nós estamos na evolução experiencial do tempo e do espaço, e estamos fazendo o quê? Criando a alma humana. Este ser aqui é a alma da trindade experiencial. Nós estamos criando a nossa alma humana, para que a gente possa se fusionar com o espírito, né? E esse ser aqui experiencie como fazer esta evolução de seres de origem animal chegarem até o Pai. É a mesma coisa, é um paralelo que a gente vê, tá? Bom, para finalizar, só vou mostrar aqui o que é a deidade existencial, né? A deidade existencial é que deu origem aqui, né? A Avona, a Ilha do Paraíso e o Universo. A primeira deidade experiencial em realização é o Ser Supremo. Então, o Ser Supremo está sendo formado aqui, ó, com a experiência dos 7 superuniversos. Lembra que aqui a gente tem a Trindade, que criou a Ilha do Paraíso e criou a Avona. Dentro da deidade experiencial, que é chamado Ser Supremo, ele está ganhando vida através da experiência que nós temos aqui nesses 7 superuniversos. Só que nós temos 4, o universo está em expansão, e nós temos 4 níveis de desenvolvimento exterior, que não estão prontos, não tem nada aqui ainda, a não ser uma movimentação de massas gigantescas para a formação de planetas ou do que quer que seja. Isso daqui, se aqui nós estamos no finito, aqui é o meio do caminho entre o finito e o infinito, é que nem se fosse o plano moroncial, né? Isso daqui é o que divide o finito do plano absoluto daqui, do infinito. Então, quando isso daqui tiver desenvolvido, nós vamos fazer o desenvolvimento do chamado Deus o Último, que é a deidade experiencial, né, em realização chamada Deus o Último, mas dos universos transcendidos do tempo e do espaço. Então, do mesmo jeito que a gente tem a matéria, a morôncia e o espírito, aqui você vai ter o finito, o finito, o campo intermediário, como se fosse a morôncia, e aqui o absoluto, para que haja complementação de tudo isso. E tudo isso vai criar esse Deus experiencial, que é o Deus absoluto, que engloba tanto a parte finita, tempo e espaço, como a parte que já supera o tempo e espaço, que transcende o tempo e espaço, e aí cria esse Deus absoluto experiencial. Resumindo, né? Corpo existencial, Pai, Filho e Espírito. Corpo experiencial, Deus absoluto, Ser Supremo, Deus o Último. Era isso, pessoal. Dúvidas? Estão assustados? O Cláudio até caiu da cadeira. Dalmolin, o que era deidade mesmo? Vamos voltar lá a ver. Eu também quero lembrar com você. Não pensa que a gente sabe tudo, não. Vamos ver o que é a deidade. Vamos aqui compartilhar, porque assim a gente lê direitinho. Só um minutinho. Vamos lá, deidade. Você lembra o que é divindade? Vamos fazer chamada oral. Tá aqui, ó. Não. A deidade é a origem de tudo, é a fonte de tudo aquilo que é divino, é o Pai, Filho e Espírito. A divindade é a qualidade da deidade, que a gente reconhece, porque a gente não tem como reconhecer isso daqui, porque isso é infinito, mas ele se manifesta para nós como verdade, beleza e bondade. Então, é isso daqui que nos eleva a evoluir. A divindade, que é a característica, a natureza da deidade.
Eles chamam de divindade. Por que dão esse nome, eu não sei. Porque é o que a gente consegue distinguir. Você não pensa em Deus como uma deidade, você pensa em Deus como uma divindade. Tanto é que toda a representação de Deus é humana. É como se fosse um ser humano. É como se fosse uma personalidade. Respondeu, Marcos? Sim, sim, obrigado. Próximo. Oba, pelo menos o meu acertei. Podem perguntar, vamos lá. Ô Marco, os animais também evoluem? Os animais evoluem em mente, mas os nossos particularmente, quando eles morrem, eles terminam. Mas a mente deles também está evoluindo, que eles ficam mais espertos, eles ficam mais amorosos, mais carinhosos, né? Você vê manifestações de animais na natureza incrível, alguma coisa Assim, tem lá atrás. Mas eles não formam alma. Como eles não formam alma, eles não vão para o mundo espiritual. ok. É uma pena, porque tem gente que acha que vai achar o gato lá em cima, mas não vai achar o gato lá em cima. Ou nem o cachorro. Você explicar de novo aquela parte que você falou. O que acontece é o seguinte, tem muita gente que pergunta essa questão do aborto, se é certa, se não é certa, e aí você tem as correntes, as religiões do mundo, cada um tem uma posição. Alguns dizem que já quando na concepção já está o espírito, outros dizem que o espírito nasce depois. Ninguém tem certeza de nada. A verdade é que são crenças, todos nós temos crenças a respeito. Os espíritas falam uma coisa, os budistas falam outra, a igreja católica fala outra. Eu não sei. O espírito, pelo livro de Urante, ele chega com entre 5 e 6 anos de idade. Essa é a informação que o livro dá. Outra coisa que a gente não sabe é quando chega também a personalidade que o pai nos dota. Se é na concepção, se é durante a gestação ou quando dá o primeiro respiro. Também é uma coisa que ninguém tem consciência. Então, o que acontece na questão do aborto é que há uma discussão enorme, porque se você aborta, se você libera o aborto, você está matando um espírito, entre aspas, né? Você está tirando a vida de um espírito, de alguém que estava o espírito já lá residente. E ninguém sabe qual é o caminho. Quando eu li no livro de Urântia, que tem um pedaço que fala sobre o aborto, que fala sobre que é melhor ter a rebelião do que perder um finalitor, o Marcos, eu fiz a associação com a questão do aborto. Porque se você tem um ser humano num planeta que pode se fusionar com o espírito, eles falam que é melhor ter rebelião do que perder aquele ser, o que acontece com o aborto, de novo, na minha opinião? A hora que você aborta por livre, espontânea vontade, é óbvio, né? Porque ninguém vai abortar, você está tirando a chance daquele ser um finalitor. Eu acho que é esta a importância para o universo, talvez, do não aborto. Agora, como animais, é normal abortar. É óbvio, nós somos animais, pessoal, a gente esquece disso. E toda a concepção pode ter problema na formação, não é culpa de Deus. Todo mundo joga a culpa para Deus. Por que Deus deixou nascer assim? Cara, porque nós somos do mundo experiencial, é assim que acontece. Uma das coisas mais difíceis para nós, e todos nós reagimos, inclusive eu reajo muito, é aceitar a realidade como ela é. A gente quer que a realidade seja do nosso jeito. Por que Deus fez? Deus não fez nada, pessoal. Nós estamos no mundo experiencial. Olha a quantidade de seres que ele manda para nos ajudar. E a gente esquece uma coisa que nós não compreendemos, que chama-se lei de causa e efeito. As nossas ações têm consequências. A gente pensa que não tem consequência. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso zoeirar do jeito que eu quero, aí vem Deus e conserta tudo. Não é assim. A gente tem que ter responsabilidade das nossas ações. Se for assim, eu vou zoeirar. Por que eu sou bonzinho? Por que eu estou aqui tentando fazer um trabalho, ajudar? Se eu posso zoeirar, vem Deus e depois me fala, vai, filhinho, você está perdoado. Eu não vou ter responsabilidade nunca. É isso que a gente tem que entender. A justiça divina,
ela engloba a responsabilidade, a ação responsável, o saber responder às ações, é saber responder às situações e não ficar estático. É isso que a gente, pessoal, é importantíssimo a gente entender como eu respondo ao universo, à minha cidade, ao meu meio a cada dia. Isso é fazer a vontade do Pai. Ou eu respondo ou eu me isolo. Ou eu tomo uma ação, e responder significa o seguinte. Só um minutinho, Estela. Responder significa o seguinte: eu vejo uma situação, eu posso responder e posso não responder, mas é uma resposta. Mas a responsabilidade é minha. Eu escolhi responder. Eu escolhi não responder. Então, a nossa capacidade de evolução, que o Darwin fala lá, que ele fala que é a melhor adaptação, é a melhor resposta que você tem para cada situação. E nós somos responsáveis, eu sinto muito. Não adianta pôr a culpa em Deus, cara. Deus não tem culpa por ter nascido paraplégico. Lamento, não tem sentido. É o desenvolvimento que vai fazer esses seres nascerem perfeitos. Por que as mulheres, antigamente, elas tinham 10, 12 filhos? Porque as crianças morriam, porque não tinha cuidado médico. Porque quanto mais avança a civilização, menos filhos têm as mulheres. Não só porque elas vão para o mercado de trabalho, mas porque não precisam ter tantos filhos, porque os filhos vivem. Então, veja, houve uma evolução. Porque eu tenho mais educação, eu tenho condições médicas, eu posso, então, estou com 2 filhos, estou feliz. Não preciso ter 10, 12, passando fome. Aí põe a culpa em Deus. Então, daqui mais para frente, o que vai acontecer é que quanto mais a gente evoluir, menos necessidade tem de ter toda esta confusão que a gente tem. Mas é evolucionário, a gente tem que entender isso. É evolucionário.